a apresentação da candidatura de Vasco Estrela à presidência da Câmara Municipal de Nação, bem como dos candidatos a presidente da Assembleia Municipal e a presidentes de junta de freguesia no âmbito das eleições autárquicas 2013-2017. Vamos começar já pelas intervenções, que terão início com o Dr. José Manuel Saldanha Rocha, presidente da Câmara Municipal de Nação, depois Dr. Ramiro Matos, vice-presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Santarém, de seguida o engenheiro Jorge Moreira da Silva, vice-presidente e coordenador permanente da Comissão Política Nacional do PSD, e por fim o Dr. Vasco Estrela, o candidato a presidente da Câmara Municipal de Nação. Boa noite. 3 notas apenas. Agradeço-vos o facto de terem vindo até aqui, nesta noite particularmente feliz, que marca o arranque para um novo autarca nos destinos do Conselho. Um homem por quem eu votei, a quem me afeiçoei pela seriedade, pela humildade, pelo trabalho que ele dedicou nestes últimos anos, com quem eu partilhei milhares de horas de angústias, de alegrias, de inquietações, de concretizações, tudo sempre pelo Conselho de Nação e pelas suas gentes. A aposta, do meu ponto de vista, é clara. O Vasco é nascido e criado em nação, é rigoroso no compromisso da responsabilidade, é pontual na palavra, é, pois, do meu ponto de vista, a escolha consciente, atempada, sobretudo bastante pensada e planeada. Como diz Agostina Bessa Luís, não há de tão humilde como a palavra, se é sincera. A segunda nota: os tempos continuarão a ser de grande contenção, mas todos nós saberemos unir-nos para as soluções e as respostas de bem-estar e grandeza dos nossos municípios. O egoísta e o vaidoso não entenderão nunca que a nossa felicidade não passa por cuidarmos só de nós mesmos, antes entregarmos o nosso melhor aos outros. O próprio slogan do Vasco diz isso: unidos, construímos o futuro. A terceira e última nota: como o saudoso Sr. Elvino da Silva Pereira me fez a mim, eu também te peço, Vasco, hoje, desculpa pelo facto de desafiar para este cargo. Os próximos 12 anos, e não são 12 dias, ir-te-ão roubar muito tempo à tua família, muito tempo aos teus amigos, à tua mãe, à Augusta, ao Manel, ao Martim e à Madalena, que estão aqui nesta sala. Mas o Conselho de Nação, Vasco e as suas gentes irão, por certo, olhar-te pelo benefício e empenho com que tu e a tua equipa trarão e, como tal, reconhecê-lo. Porque, como dizia Churchill, é sempre prudente olhar em frente, mas é difícil olhar para mais longe do que se pode ver. Amigos, o Vasco, com o vosso apoio, veio para ficar. Boa jornada. Boa noite a todos. Queria, em nome da Comissão Política Distrital do PSD e em nome da Sra. Presidente da Comissão Política, não pode estar aqui presente em virtude de também ser autarca e estar com uma Assembleia Municipal, mas que deixa naturalmente um cumprimento a todos. E este meu primeiro cumprimento vai naturalmente com o Vasco Estrela. O Vasco Estrela, que é a estrela desta noite, que é por ele que aqui estamos. Cumprimentar também o engenheiro Jorge Moreira da Silva, vice-presidente da Comissão Política Nacional, e agradecer-lhe, dar-lhe as boas-vindas aqui ao nosso distrito e agradecer-lhe não só a sua presença nesta iniciativa, mas a sua presença todos os dias com a Comissão Política Distrital e que muito nos tem ajudado
neste processo pré-autárquico e que a nossa Comissão Política Distrital tem sentido muito o apoio da Comissão Política Nacional do Partido, na pessoa do engenheiro Jorge Moreira da Silva, e não queria deixar de passar esta oportunidade para lhe agradecer todo esse empenho e essa dedicação à nossa Comissão Política Distrital, que naturalmente é um apoio que está a dar a todos estes conselhos, como é o exemplo de nação. Um cumprimento também ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Dr. José Saldanha Rocha, a quem deixo também um cumprimento especial, aos Srs. Deputados, às Sras. Deputadas, aliás, eleitas pelo Distrito, ao Sr. Vereador, ao caríssimo amigo Otávio Oliveira, Presidente do Conselho de Jurisdição Distrital do PSD e também Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Nação, Srs. Presidentes de Câmara, Srs. Autarcas, caros candidatos que hoje aqui vão ser apresentados, deixo-vos um cumprimento muito especial. É com muito gosto que estou aqui em Mação, porque está a ser apresentada a candidatura de um amigo. Mas antes de falar deste amigo, vou falar de um outro amigo, um amigo do PSD, que é o Dr. José Saldanha Rocha. Vamos, neste momento, iniciar, o Vasco Estrela vai iniciar o percurso dele enquanto candidato, e acho que neste momento é devido a uma palavra do PSD ao Dr. José Saldanha Rocha, agradecendo naturalmente todo o trabalho, toda a disponibilidade que ao longo de todos estes anos tem dado ao PSD e que tem dado a cara pelo PSD à frente desta Câmara Municipal. E este é o momento certo para fazer esse reconhecimento ao Sr. Presidente da Câmara Municipal, nesta altura em que está a lançar, em que está a passar o testemunho ao nosso amigo Vasco Estrela, mas também dizer, Dr. José Saldanha Rocha, que o PSD ainda precisa de si. Acaba esta etapa enquanto Presidente de Câmara, mas o PSD precisa de si, naturalmente, as funções também autárquicas que vai desempenhar, mas por toda a sua experiência, por toda a sua dedicação, o PSD quer conseguir, quer distrital, quer nacional, querem continuar a contar com a sua presença e com a dedicação que tem dado ao partido até aqui. Muito obrigado por tudo. Este Conselho é um Conselho social-democrata, há muitos anos, desde o PSD de Delfino Pereira, mas também, e agora, vincar aqui este PSD de José Saldanha Rocha. E não podia deixar de começar com este cumprimento que é devido e é merecido, e o PSD distrital quer deixar aqui bem vincado esta ideia. Estamos a lançar aqui a candidatura do Vasco, uma candidatura autárquica. Faltam cerca de 5 meses para as eleições autárquicas e, neste momento, lançar candidatos autárquicos é uma grande responsabilidade para o PSD. É uma grande responsabilidade porque as autarquias são órgãos de soberania, são órgãos do nosso Estado de Direito Democrático de elevada importância. E é pelas autarquias que começa tudo, é pelas autarquias que começa a política. Há muita gente que acha que ser autarca é ser político de segunda ou de terceira, mas não é. Ser autarca e ser Presidente de Câmara e Presidente de Junta de Freguesia, Presidente de Assembleia Municipal, é ser efetivamente político de primeira. Porque, como sabem, ainda por cima na conjuntura que atravessamos, é aos autarcas que as pessoas recorrem em primeiro lugar. São os autarcas que dão a cara no dia-a-dia. São os autarcas que fazem a chamada política de proximidade. E é por eles, naturalmente, que o PSD tem que começar. É eles que o PSD tem que apoiar. E o PSD distrital, naturalmente, que apoia os seus autarcas, apoia os seus candidatos, e estamos aqui também para manifestar o apoio ao Vasco Estrela nesta caminhada que vai iniciar. As autárquicas que se avizinham vão ser difíceis por um conjunto de situações, vão ser difíceis pelo descrédito que as pessoas neste momento têm na política e nos políticos.
pela própria conjuntura nacional e nós temos que ter muita força, temos que estar todos a remar para o mesmo lado, temos que estar unidos neste desafio e sei que o Vasco Estrela consegue fazer efetivamente essa mobilização de vontades e essa união. As próximas autárquicas vão ser ainda um desafio maior. É que nas próximas autárquicas nós temos que apresentar os melhores candidatos. O desafio autárquico é muito grande. As autarquias têm menos verbas neste momento, as autarquias defrontam desafios enormes, como o desafio social, como o desafio do desenvolvimento sustentável, como o desafio de poder aproveitar da melhor forma possível as verbas ainda de fundos comunitários que possam ser aplicadas nos concelhos e um desafio muito grande de ter que ser feita uma grande gestão dos dinheiros públicos, que cada vez são mais escassos, como bem sabem. Meus caros, eu tenho a certeza que o Vasco Estrela tem todas as características para ser um bom Presidente de Câmara, para ser um ótimo Presidente de Câmara para este Conselho. O Vasco Estrela, que eu conheço há uns anos, conheci-o nas lides políticas, mas rapidamente se tornou um amigo. O Vasco Estrela é aquela pessoa séria, honesta, e um grande amigo do ponto de vista pessoal, mas também é um grande político. O Vasco Estrela reúne todas as condições, todas as características que são necessárias a um autarca e a um Presidente de Câmara Municipal. É um homem com experiência, é um homem que tem uma formação académica adequada às funções que efetivamente vai exercer, é um homem com uma grande sensibilidade social. O Vasco Estrela, como todos sabem, para além da autarca, tem um conjunto de competências e funções e de voluntarismo noutras instituições que têm grandes desafios neste momento, como, por exemplo, a Santa Casa da Misericórdia, a área social. E, portanto, o Vasco Estrela tem todas, mas todas as qualidades para ser um Presidente de Câmara. Estou certo que todos vocês também concordarão e que este Conselho continuará a ser social-democrata, continuará a ser um Conselho social-democrata forte e espero sinceramente que aqui no Médio Tejo todas estas lideranças que se avizinham e que se desejam, e temos aqui pelo menos o Miguel Borges, outro nosso candidato, temos ali a Maria Isilda, e que tenho certeza que depois das autárquicas de final de setembro ou início de outubro, que o PSD terá uma liderança forte nesta comunidade intermunicipal e que isso possa ajudar a fortalecer o PSD no distrito e em todos os outros concelhos em que possamos não conseguir ganhar. Vasco, tens todo o apoio distrital, aliás, tudo pertence à distrital e tens aqui uma bela imagem de apoio. As salas são pequenas, vê-se pessoas ainda em pé, os lugares foram poucos, acho que ainda mais gente queria ter vindo e, portanto, é isso mesmo que tu fazes, é unir esta gente e estou certo que quer a Comissão Política Nacional, a Comissão Política Distrital e todas estas pessoas que aqui estão e que te apoiam, estão certos que serás um ótimo Presidente de Câmara, nem se põe em dúvida a questão eleitoral, mas naturalmente não descuse essa parte, porque é preciso fazer trabalho, é preciso mostrar trabalho, é preciso fazer que as pessoas acreditem e acreditem em nós e no nosso projeto. Estou certo, Vasco, que juntos conseguimos. Caro Vasco Estrela, caro Presidente Saldanha Rocha, caro Ramiro Matos, Otávio Oliveira, mais dirigentes distritais, deputados, candidatos a câmaras municipais, meus caros amigos, eu espero não ter esquecido de alguém, mas não foi intencional. Quero cumprimentá-los a todos e agradecer este convite para aqui estar nesta sessão, que para mim se reveste de especial significado por três razões. Primeiro, porque eu sou amigo do Vasco há 20 anos.
e andando eu nestas sessões de apresentação de candidatos, sexta, sábado e domingo, não é todos os dias que posso estar no lançamento da candidatura de um amigo. Faço naturalmente com gosto, especialmente porque essa amizade é fundada muito no caráter do Vasco. O Vasco Estrela tem duas características que fazem dele um político notável. Primeiro, gosta de pessoas. Segundo, é otimista. Bem, sei que tem todas as outras características que conhecemos: competência profissional, experiência, sensibilidade nas áreas sociais, mas tem uma característica que para mim é essencial em qualquer político, que só pode ser político quem gosta de pessoas. Quem gosta de ouvir, mais do que gosta de falar, quem gosta de ouvir os cidadãos nas decisões que toma, não porque isso seja uma obrigação, mas porque isso qualifica as decisões em si mesmo. Em segundo lugar, porque esta apresentação é em si mesmo também a possibilidade de homenagear o nosso Presidente Saldanha Rocha pela capacidade que teve nestes anos de liderança neste Conselho, mas pela capacidade também de fazer uma transição pacífica neste Conselho. O Vasco não é herdeiro do Presidente Saldanha Rocha, não precisa desse título. Mas é óbvio que é mais fácil nós apresentarmos aos eleitores de nação com um candidato que pode não só apresentar um projeto para o futuro, necessariamente novo, mas também pode assumir-se como sendo portador da obra, das realizações que foram feitas em Portugal em nação nestes anos também em que quero associar o nosso ex-presidente Elvino Pereira, como fizeram aqueles que me antecederam nesta intervenção. A terceira razão pela qual me satisfaz tanto aqui estar em Mação é porque tenho, em relação à Mação, uma simpatia especial desde os incêndios de 2003. Eu, na altura, não era secretário de Estado do Ambiente, era secretário de Estado da Ciência, e sei bem o sofrimento que agentes de Mação sofreram nesses incêndios. E sei bem da mobilização que realizaram para superar de uma forma solidária esses acontecimentos tão graves. Sendo certo que o superaram de uma forma que hoje é reconhecida em termos nacionais. Mação é, dizem os especialistas, o concelho, ou um dos concelhos com melhor gestão florestal, que desses incêndios de 2003 retiraram as ilações e encontraram energia ou talento para oferecer a este concelho, mas a Portugal, uma capacidade notável de gestão florestal, de valorização dos produtos endógenos. É a catedral do presunto, mas não só. É um concelho que valoriza os produtos naturais, transforma esses recursos naturais em recursos para gerar emprego e para gerar empresas. E essas são razões que por si só justificariam aqui a minha presença, e quero naturalmente desafiá-los a todos a que apoiem esta candidatura. O Vasco Estrela fará o seu papel, mas o Vasco Estrela naturalmente precisa de todos aqueles que sejam do PSD ou não, mas que querem que Mação continue a ser um concelho com afirmação nacional, têm a obrigação de estar ao lado desta candidatura, e espero que o façam. A ideia que me transmite que nesta sala estão pessoas que não são apenas do PSD, que são de outras forças políticas, pessoas da área social, da área das empresas, da área sindical. Isso naturalmente enche-nos de esperança quanto a esta possibilidade de renovação. Finalmente, eu gostava de deixar aqui uma mensagem. Não quero entrar pela política nacional, faço isso todos os dias quase. Hoje queria concentrar-me nas questões autárquicas, porque essas questões são centrais. Muitas vezes falamos da crise, do memorando de entendimento, da consolidação orçamental, desta fase de transição entre o resgate e o modelo de desenvolvimento, o crescimento e emprego.
e colocamos as questões do poder local como sendo paralelas, como não fazendo parte desta agenda. E eu procuraria, sem vos querer amassar em 5 minutos, dizer porque, na nossa opinião, o PSD Nacional, as autárquicas e as soluções que encontrarmos em cada concelho são essenciais para superarmos os problemas estruturais que padecemos em Portugal há longos anos e criar as condições para um modelo de desenvolvimento que crie emprego e que gere prosperidade e justiça social, que é aquilo que todos almejamos. Não é possível pensar um modelo de desenvolvimento nacional desligado das soluções locais. Os candidatos, seja o nosso Presidente de Câmara, seja os outros Presidentes de Câmara que aqui estão presentes, seja os candidatos às câmaras, começando desde logo por Vasco Estrela, sabem que o poder local não é uma mera concretização das políticas desenhadas em Lisboa. Para isso bastava ter aqui um Departamento do Estado, ter aqui uma chefia de divisão. O país beneficia e tem beneficiado muito do poder local, e o facto do PSD estar tão associado ao poder local desde 1974, o país com mais implantação, o partido com mais implantação no poder local, é motivo de tanto orgulho como é o de termos sido capazes, na política nacional, de deixarmos também uma marca forte nas reformas. Eu costumo dizer que a Comissão Política Nacional tem tanto a obrigação de defender o Governo, como tem a obrigação de defender os nossos Presidentes de Câmara, os nossos candidatos às câmaras municipais e os nossos companheiros que, não sendo Presidentes de Câmara, lideram a oposição em muitos dos concelhos. O PSD é isto tudo. O PSD é um partido nacional porque é um partido de base local e territorial. E é provavelmente o partido com mais implantação, com mais apreço e que mais valoriza o poder local. Porque é que eu acho que ainda por cima nesta fase isso se justifica mais? Porque nestas eleições há 4 ou 5 grandes desafios que temos que jogar, temos que marcar presença, temos que afirmar a nossa liderança, porque isso é hoje ainda mais importante do que era no passado. Primeiro, porque pelo poder local passa muito da cidadania, da participação cívica, do aprofundamento da democracia. E sabemos que em momentos de crise é ainda mais importante mobilizar os cidadãos para a participação cívica. Eu dizia há pouco em Abrantes que democracia e participação cívica não é dobrar um cartãozinho de 4 em 4 anos e colocar no urno. Isso era de facto algo pelo qual lutaram muitos dos fundadores do PSD. Alguns estão aqui nesta sala. Nessa altura, em 74, só a possibilidade de votar já era em si mesmo essencial. Mas passaram muitos anos, desde 1974, e a democracia hoje não pode ser uma democracia formal. Tem que ser uma democracia participativa. É necessário reinventar a democracia representativa. Não é suficiente elegermos deputados, não é suficiente elegermos presidentes de junta, não é suficiente elegermos presidentes de Câmara, não é suficiente, através dos deputados, elegermos um governo, escolhermos um governo. É necessário em cada momento, e isso faz essencialmente o poder local, criarmos condições para que os cidadãos tenham mais informação, saibam mais do que se passa na sua freguesia, na sua Câmara, saibam mais do que se passa no seu país. Temos que criar condições para envolver mais os cidadãos nas decisões, para dar mais capacidade para avaliar o custo-benefício das políticas e, portanto, o poder local, o nosso Presidente de Câmara sabe e outros Presidentes de Câmara aqui presentes e candidatos sabem, se há nível em que é possível mobilizar as pessoas para uma participação mais direta é o poder local. Eu fui autarca também, sei bem da capacidade, da possibilidade que temos de estarmos a trabalhar num ambiente de grande proximidade, de encontrarmos soluções concretas para problemas que são bem reais, para problemas que afetam pessoas cujos nomes conhecemos e que, em relação às quais sentimos uma obrigação de resolver esses problemas. O segundo desafio é o da igualdade de oportunidades, é a área social. Portugal está hoje confrontado com uma situação financeira que
conhecemos, não vale a pena voltar a isso, sabemos quais são os responsáveis, sabemos o que nos trouxe aqui, qual foi a razão do sequestro, porque é que estamos no resgate, porque é que no resgate é necessário não só a consolidação orçamental, mas é necessário preparar o desenvolvimento, o crescimento, o investimento. Sabemos tudo isso, mas sabemos uma outra coisa que é, porventura, ainda mais relevante, que é em momentos destes que é importante estar mais próximo das pessoas que mais sofrem, e o poder local tem essa possibilidade de proximidade. Os presidentes de Câmara aqui presentes, os presidentes de Junta, sabem que é a primeira porta a que batem os cidadãos quando não têm emprego, quando há um problema na área da saúde, quando há um problema na área da educação. É ao autarca de freguesia, ao vereador, ao presidente de Câmara. E hoje os presidentes de Câmara estão confrontados, e no futuro continuarão confrontados com essa dificuldade, de, por um lado, ter contas rigorosas, mas, por outro lado, continuar a prestar serviços públicos de qualidade na área social, na área da habitação, na área da saúde, na área da educação. E atendendo à situação que vivemos, vai ser necessário até desenvolver mecanismos mais inovadores. E aqui as instituições de solidariedade, o terceiro setor têm um papel muito importante. O PSD é um partido que valoriza muito a dimensão do Estado, acreditamos necessariamente no Estado Social, acreditamos nas empresas, no mercado enquanto possibilidade de introduzir concorrência, mas sabemos que há áreas em que as instituições de solidariedade, e o Vasco Estrela conhece isso, porque veio dessa área também, podem muitas vezes prestar serviços de proximidade com mais competência do que muitas vezes o Estado quando pretende centralizar tudo. Ora, este é também um desafio que temos nestas eleições autárquicas, é saber em que medida podemos envolver mais as ONGs, as associações, as misericórdias, nesta concretização do apoio social, de forma a que o Estado não tenha que fazer tudo. O terceiro desafio, eu sei que em Mação, esta é uma questão central, é da coesão territorial. Sei bem o que tem passado pelo facto de muitos serviços terem, infelizmente, sido encerrados neste Conselho. E tenho esperança que o nosso Governo Nacional, o Governo liderado pelo PSD, concretize aquilo que o Primeiro-Ministro anunciou de uma forma inovadora há algum tempo atrás, que é a de haver uma capacidade para decidir a presença do Estado no território que trate em simultâneo das várias áreas, da justiça, das finanças, da segurança social, de forma a assegurar que não são os mesmos concelhos a sofrer o encerramento de todos os serviços. Nós não podemos ter o mesmo critério, que é o da população, para decidir se um determinado serviço deve estar nesse território ou não. Caso contrário, estaremos a condenar os mesmos territórios ao encerramento de todos os serviços. O Primeiro-Ministro assegurou que, com aquela Comissão Interministerial para os Assuntos do Território, as decisões sobre a presença do Estado no território, porque é óbvio que é necessário racionalizar essa presença, vai ser feita de forma a equilibrar essa presença sem penalizar sempre os mesmos concelhos. Eu sei que esta questão do território é uma questão central, ainda há pouco estávamos a conversar sobre isso também em Abrantes, mas é mais do que a mera presença de repartições de finanças, segurança social, centro de emprego, urgências, centros hospitalares. Quando se fala de coesão territorial, estamos a falar da necessidade de combater a desertificação, combater a degradação do litoral, combater a destruição de qualidade de vida nas cidades. E isso passa por dar aos PDMs, aos planos diretores municipais, um papel central que eles hoje não têm, na medida em que um PDM pode dizer uma determinada coisa, mas depois existem 7 ou 8 planos em cima desse PDM que pode ser absolutamente contraditório com o plano diretor municipal. É necessário encontrar uma forma de não termos apenas muitos planos, termos muito planeamento. A quarta dimensão, estou quase a terminar, a quarta dimensão, porque estamos aqui para ouvir o Vasco, essencialmente, a quarta dimensão é a dimensão económica e do empreendedorismo. Ninguém está seguramente à espera que o Estado resolva tudo e que Lisboa e o Terreiro do Paço tomem as decisões das empresas que devem vencer,
dos setores que devemos proteger, há uma dimensão que nós conhecemos bem no terreno, que é do empreendedorismo, que é aquela capacidade de, onde alguns veem obstáculos, nós encontrarmos uma oportunidade. É aquela capacidade de, mesmo perante grandes dificuldades, ousarmos, arriscarmos, inovarmos, criarmos emprego. Claro que nem toda a gente nasceu para ser empresário. Não vale a pena estarmos aqui com ilusões. Mas ser empresário e ser empreendedor é uma coisa diversa. Nós podemos ser empreendedores na nossa escola, na nossa família, na nossa organização, na nossa ONG, na nossa Câmara Municipal e na nossa empresa. O empreendedorismo é uma característica que não é apenas dos jovens, é uma característica transversal, é uma característica bem portuguesa, um país que em 870 anos de história já passou por muitas dificuldades. Ora, o empreendedorismo é o combustível que nós precisamos neste momento. Se há combustível, se há recurso que nós temos que mobilizar neste momento é o empreendedorismo. E eu acredito sinceramente que essa capacidade está essencialmente localizada na base conselhia, no poder local. Ninguém está a dizer às câmaras municipais, o Saldanha e a Rocha sabem disso, ninguém está a dizer que a Câmara Municipal amanhã deva criar empresas ou criar empregos. O que se espera é que o poder local e o poder nacional possa valorizar aqueles que arriscam, em vez de, quando falham, lançar um anátema sobre eles ou apontar o dedo ao empreendedor que arriscou e falhou, dizendo que nunca mais deve ter um apoio. Os países que apoiam apostam no empreendedorismo fazem uma coisa diversa. Alguém que arriscou e que falhou tem mais probabilidade da próxima vez não falhar porque aprendeu com os seus erros. Nós temos de garantir que a banca, quando tem que avaliar um projeto, não faz uma avaliação apenas daquilo que é mais fácil, daquilo que são os ativos e, acima de tudo, olhe para a capacidade desse projeto angariar talentos, fomentar a criatividade, crescer à escala internacional. Ora, isso faz-se na base territorial. O que todos gostaríamos é que, quando olhássemos para Portugal visto de longe, quando digo visto de longe, é visto daqueles que têm neste momento financiamento disponível para investir em Portugal, vissem 308 concelhos que fossem verdadeiras alavancas do crescimento e do empreendedorismo. Concelhos capazes de atrair investimento, de atrair projetos, de atrair recursos, de valorizar as suas infraestruturas, tirar partido da sua língua, tirar partido da sua história e crescer. E isso faz-se essencialmente com modelos de empreendedorismo de base local. Finalmente, há uma última dimensão que é fundamental e que a Emação conhecem bem, que é a dimensão ambiental, valorização dos recursos naturais. Durante muito tempo essas áreas eram consideradas áreas de despesa, áreas onde tínhamos que investir para infraestruturar na área do abastecimento de água, na área do saneamento, tínhamos que proteger a poluição, combater a poluição industrial, criar condições para maior segurança alimentar. Eu julgo que isso é uma aposta que conhecem ainda por cima porque já a realizaram. Se nós não a aprofundarmos, estaremos a afastar-nos daquela que é a nossa obrigação e da impossibilidade de respondermos à única pergunta que os mais jovens que estão nesta sala um dia nos farão. Os mais... Eu não sei se o companheiro amigo que está aí se quer dirigir alguma pergunta, caso contrário estou mesmo a terminar. A única pergunta que teremos de responder às crianças que aqui estão nesta sala, que o Vasco terá que responder, que eu terei que responder, que todos teremos que responder, é se no momento difícil que Portugal vive, no momento em que há eleições autárquicas que podem ser uma oportunidade para vencermos, para desenvolvermos Portugal da forma que merece, se nós fizermos aquilo que devíamos ou aquilo que era mais fácil. Se perante as dificuldades hesitamos, falhamos, titubeamos, ou se pelo contrário dissemos isto não é fácil, isto envolve coragem, isto envolve muita tenacidade, isto envolve muita capacidade para ouvirmos os cidadãos, isto envolve necessariamente
o desenho de um novo modelo de desenvolvimento, mas isso é inevitável. Eu estou certo que aqui em Mação, como também no contexto nacional, este partido estará à altura das suas responsabilidades e dirá aos nossos filhos e aos nossos netos que num momento difícil voltamos a dizer presente e que mais do que pensarmos em nós próprios e no nosso partido, pensamos nas próximas gerações. Vasco Estrela, boa sorte, um grande abraço. Muito boa noite a todos. Quero agradecer a vossa presença. Do fundo do coração, estou muito contente por estarem nesta sala, por virem dar o apoio a estas candidaturas e demonstrarem que estão preocupados com a nação e com o nosso futuro. Queria cumprimentar a mesa, o engenheiro Jorge Moreira da Silva, que já referiu as nossas relações de amizade. Queria também referir que entrei para os órgãos nacionais da JSD em 1997 pelas mãos de Jorge Moreira da Silva e, portanto, não esqueço esse facto. Os representantes do PSD de Santarém, o Ramiro e a Karina, a deputada Karina Oliveira, a Mizi Guincha, candidata do PSD no entroncamento e deputada, Fernando Leirinho, o meu primo, presidente da Câmara de Sarual, a Liliane Cruz, o António Louro, Saldanha Rocha, Otávio Oliveira, presidente do FP, muito obrigado pela vossa presença. Caras amigos e caros amigos, é com enorme satisfação que hoje me apresento aos eleitores deste Conselho e a muitos outros amigos como candidato a presidente da Câmara Municipal de Mação, liderando um projeto que seguramente ultrapassará as fronteiras partidárias do PSD e que se pretende agregador em nome de nação. De igual forma, quero também, e desde já, apresentar e indicar aqueles que irão liderar as listas às Assembleias de Freguesia e à Assembleia Municipal, cidadãos em quem confiamos e que estão incluídos no mesmo espírito de união que caracterizará a minha candidatura e a minha presidência. Assim, informo que o cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de Amêndoa será Jorge Diniz. Cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de Carrigo será o Carlos Leitão. Cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de Carvoeiro será o Nuno Bragança. Cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de Envendos será o Joaquim da Silva. Cabeça de lista à Assembleia de Freguesia de Ortiga será o João Ferreira. Para liderar a União das Freguesias de Mação, Nascosa e Loureira, entendemos apoiar de forma convicta e entusiasta o projeto independente que o Jaime Conde irá liderar e terá o apoio político muito também em nós. Pensamos que esta candidatura constitui um importante marco na união daquelas freguesias, num momento particularmente difícil para aquelas populações, pela abrangência que terá e pela obrigação que nós teremos de lutar. Jaime, conta connosco. Para candidato à Assembleia Municipal, apresentaremos Saldanha Rocha, na convicção que é a pessoa indicada para presidir aquele importante órgão deste município pela experiência e conhecimentos adquiridos na vida autárquica ao longo dos últimos 15 anos. Aproveito para informar que o António Louro será o número 2 na lista para a Câmara Municipal. Minhas senhoras e meus senhores, o país e, por consequência, o nosso Conselho vivem momentos extremamente difíceis.
onde impera o pessimismo, o temor pelo futuro e onde os desafios parecem impossíveis de ultrapassar. A consciência da realidade, o conhecimento dos factos e a certeza de sermos capazes de ultrapassar este caminho individual são condições necessárias para, de verdade, termos um futuro melhor. Um futuro terá de ser construído com união de vontades, de saberes, de experiências, de vivências. A união que reclamo e pela qual me baterei não significa unanimismo, não significa manipular de opiniões, não significa civismo. Significa, isso sim, união pelo conceito. Significa termos presentes que, se queremos contrariar os sentimentos negativos que descrevi, devemos estar, pelo menos no essencial, unidos por um futuro melhor para todos nós. As divergências naturais que separam os agentes políticos têm, em momentos difíceis, dar espaço à afirmação da convergência, a consensos que não violentem as respectivas convicções, permitindo alcançar resultados dignos de registro para as nossas populações. As pessoas desta terra são capazes. Ao longo da nossa história fomos dando provas, no concelho e fora dele, em Portugal e no estrangeiro, que somos competentes, que sabemos fazer, que sabemos criar riqueza, cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças. Vamos, por isso, trabalhar com energia redobrada pelo nosso futuro. Mação precisa dos seus. Mação precisa daqueles que acreditam na sua terra, daqueles que cá vivem e daqueles que cá trabalham. Mas também precisa, e muito, dos milhares de maçanenses que foram para outras paragens em busca de um outro futuro. Aqueles que estão fora do nosso concelho, mas que o sentem como nós, podem e devem dar um contributo para o futuro desta terra. Muitos já o têm feito, em vários cenários da nossa vida coletiva. Contudo, precisamos de mais. Por isso, teremos de desenvolver estratégias para envolver de forma sistemática e concreta os maçanenses que quiserem colaborar no futuro da nação. Tenho plena certeza que só com o envolvimento de muitos mais do que aqueles que irão integrar as nossas listas, seremos capazes de cumprir a missão que nos espera com sucesso. Por isso, lutarei com afinco pelo reconhecimento do nosso trabalho individual e coletivo, pelo reconhecimento das virtudes de agentes do nosso Conselho, dos nossos empresários e agentes económicos, pelo laborioso trabalho das nossas associações e dos seus dirigentes, pelas notas IPSS, cujo desempenho deve ser devidamente valorizado. Devemos ter presente que o sucesso coletivo será a soma dos sucessos individuais. Por isso é importante que nos orgulhemos do Conselho, como um todo, que os habitantes de cada uma das freguesias vibrem com o sucesso de uma qualquer outra, que partilhem de si iniciativas que se batam por objetivos transversais. O tempo não está para egoísmos. Tenhamos essa consciência. Colaboremos uns com os outros. Vamos encontrar pontos de convergência comuns. Lutar por eles. Vamos trabalhar. Vamos fazê-lo todos. O Conselho de Nação, ao longo dos últimos anos, através do competente trabalho desenvolvido nas presidências de Alvino Pereira e, mais recentemente, Saldanha Rocha, à qual pertencido, a qual me orgulho, criou um conjunto de infraestruturas, equipamentos e serviços que têm contribuído para a elevação da qualidade de vida em nação. Os últimos anos, em particular, foram marcados pela concretização de um conjunto de projetos de importância significativa para este Conselho. Sob a presidência de Saldanha Rocha, Nação afirmou-se em vários domínios, por exemplo, na cultura, na proteção civil e floresta, na ação social, na educação. Construímos e apoiamos a construção de equipamentos coletivos por todo o Conselho. Demos dignidade às nossas terras. O balanço destes anos não pode ser feito agora. Precisa de distanciamento. Só assim faremos a devida justiça. Mas afirmo convictamente que o Conselho de Nação ficou a ganhar com o trabalho desenvolvido. Pelo exposto, a responsabilidade que espero vir a ter será maior. Terei de, honrando o passado, fazer melhor. Talvez fazer diferente, porque todos somos diferentes no novo tempo que se aproxima. Como referi, não devemos temer o futuro. Seremos capazes de progredir. Temos de saber as oportunidades que surgirão. Um novo quadro comunitário está a ser desenhado, muito focalizado no apoio às empresas e aos agentes económicos. Pois bem, sendo elas que criam a riqueza, o emprego, deve a nossa autarquia estar focalizada nesse objetivo primordial para a nação como para todo o país. Trabalhar para ajudar os nossos empresários a criarem emprego e assim desenvolver o Conselho. Apoiar os nossos produtores de carne, de mel, azeite, vinhos, a escoar os seus produtos. Articular estes produtos com o turismo, a nossa riqueza paisagística, a floresta e o ambiente. O empreendedorismo direcionado para aquilo que aqui produzimos ou possuímos. Tirar o devido partido do território. O Conselho tem de viver em harmonia com o seu território, com a terra. Terra esta que deu riqueza, que ajudou a educar
gerações maçaenses contribui decisivamente para elevar a nossa qualidade de vida. Vamos resgatar esta nossa riqueza, que é o nosso território. O aproveitamento ambiental dos nossos rios e ribeiras. Este novo quadro traz respostas a estes desafios que devem ser colocados aos empreendedores. Deve, por isso, ser primordial a Câmara estar devidamente capacitada a tirar o melhor partido deste novo quadro para o colocar ao serviço do Conselho. As nossas riquezas têm de ser potenciadas. Muito do trabalho já desenvolvido terá de ser consolidado. Não nos podemos dispersar. Temos de ter consciência das nossas potencialidades, mas também das nossas fraquezas. Temos igualmente de perceber que o apoio da Câmara é fundamental a muitos maçaenses. A situação é insolúvel. Falo-nos com sentido de justiça e equidade social. Estaremos focados no apoio aos que mais precisam. De forma clara, temos apoiado socialmente os mais necessitados. Aqueles que mais precisam. Continuaremos a seguir este caminho. A competitividade fiscal de nós depende e os incentivos diretos ou indiretos são fatores de diferenciação que são tidos em conta quando famílias ou empresas optam na hora de investir ou de viver. Iremos a este respeito ao limite daquilo que nos for possível. Poderemos fazer, como fazemos hoje, ao termos do IMI mais baixo do país, com uma redução de 16,6% face ao valor mínimo de 0,3% previsto na lei, porque a situação financeira da Câmara Municipal de Mação assim o permite. Temos gerido com parcimónia, temos sido cuidadosos com a gestão dos dinheiros públicos. É nossa obrigação sermos ponderados nos investimentos e optarmos por aquilo que for, em cada um dos momentos, prioritário. E os maçaenses, os seus anseios e as suas necessidades serão sempre a nossa prioridade. O respeito que os nossos municípios nos merecem reclama de forma clara que nos preocupemos com a qualidade dos seus regulamentos nas suas localidades e a aposta contínua na requalificação urbana. Quero também assegurar a defesa intransigente deste Conselho e da sua população nas relações com outras entidades e, nomeadamente, com o Poder Central. Seremos solidários e compreensivos com a governação. No período provavelmente mais grave da nossa história, temos de gerir os destinos do país e de tomar decisões difíceis. Mas não nos calaremos perante decisões que ponham em causa os nossos interesses quando, em alternativa ou fazendo de outra forma, seja possível atingir os mesmos objetivos com menores prejuízos para as populações. Minhas senhoras e meus senhores, tenho conhecimento do meu Conselho, enriquecido pelos 11 anos de trabalho na Câmara Municipal. Quero aqui agradecer este facto ao Saldanha Rocha por em mim ter confiado e apostado para as funções de desempenho e desempenho. Conheço e reconheço as minhas capacidades e as minhas limitações. Estou convicto que tenho todas as condições para ser um bom Presidente de Câmara. Deixei nesta intervenção algumas ideias para o mandato que se aproxima, que irei amadurecer nos próximos 2, 3 meses, até à apresentação final do programa eleitoral. Estou interessado e por isso solicito que me façam chegar, se assim entenderem, contributos para o programa eleitoral que será a base do próximo governo autárquico. Governo esse que será de total abertura e transparência no seu relacionamento com os municípios. Quero, desde já, e antes da campanha eleitoral ter o seu início, deixar uma palavra de respeito e consideração por aqueles que serão os nossos adversários nestas eleições, na certeza que aquilo que os moverá será o superior interesse do Conselho, desejando que possamos discutir o essencial e não acessório ou tampouco os simples pessoais. Termino reiterando o apelo à União. Juntos seremos capazes. O Conselho de Nação tem potencial. As suas gentes sabem fazer. Sabem lutar por aquilo em que acreditam, com entusiasmo, vontade e dedicação. Juntos conseguimos, por nação. Vamos ter orgulho em pertencer a este Conselho. Vamos puxar uns pelos outros. Vamos ao trabalho. Unidos construímos o futuro. Viva o Conselho de Nação!